E aí, bora esculpir? Então, nesse estágio aqui que eu tô nessa escultura, tá? Eu vou avançar mais ainda para a parte de finalização, né? Onde eu vou deixar essa superfície mais lisa. E como eu já falei nos outros vídeos, eu costumo utilizar uma ferramenta, tá? Eu utilizo uma ferramenta dessa aqui de um rastelozinho texturizado. E depois eu vou utilizar um pedaço de tela, pode ser um pedaço de tela mais rígido e pode ser também um pedacinho mais flexível, tá? E outra coisa que eu uso muito também é um pedaço de pano de chão, certo? Eu gosto muito de pano de chão porque ele tem a trama mais espaçada, certo? E aí eu prendo ele aqui no meu dedo, ó, enrolo aqui, tá? É importante que bem aqui fique mais liso, certo? Não fique nenhuma dobra do tecido. E aqui, ó, eu vou passando, ó, na minha escultura. E como eu utilizo uma mistura que tem água e detergente, isso permite que a massa ela não grude, tá? Na superfície do meu pano, certo? Ela vai sujar um pouco, mas não vai grudar como ela grudaria se tivesse só a massa. Então eu vou passando aqui, ó, contra toda a minha escultura, ó, essa parte aqui da perna, tal. Eu gosto de utilizar uma mesa giratória nesse momento, porque eu consigo aqui, ó, sem muito esforço, vir de um lado para outro, ó. E isso daqui é importante na escultura, tá? Você tem que ter cuidado de não trabalhar só aqui de um lado e depois só aqui de um outro lado, tá? Você perde a sensação de tridimensionalidade da sua escultura, certo? Aqui tá um pouquinho mais irregular, e aí eu venho com a tela, ó, que ela vai remover mais massa do que o meu pano, ó. E eu consigo, tá? Com mais facilidade, ó, suavizar isso daqui para depois eu vir com o pano. Então, uma coisa que você tem que entender, tá? Eu acho que assim, o principal, o conceito básico, o conceito essencial sobre finalização, que você precisa entender para poder fazer um bom acabamento na sua escultura, é que ele tem etapas, tá? Ele tem como se fosse hierarquias, certo? Uma ordem que você vai utilizar cada ferramenta que você tem. Primeiro você vai começar com uma ferramenta de arame para remover massa. Você vai também adicionar massa com alguma espátula ou com os dedos mesmo, tá? Você pode utilizar uma ferramenta tipo uma lâmina, um pedaço de madeira para pressionar assim, ó, e vir de um lado para o outro, ó. Você pode fazer isso também, certo? E aí depois você vai utilizar uma tela, que é um material mais duro, né, que consequentemente vai remover mais massa. E depois você pode utilizar um pedaço de pano e depois, consequentemente, um pincel, tá? Você pode utilizar um pincel de cerda dura e depois um pincel de cerda macia. Tudo isso, tá? Essas ferramentas que a gente utiliza para alisar a superfície, como se estivesse lixando, eu uso na plastilina, tá? Somente na plastilina. Eu utilizo a mistura de água com detergente. Quando é na argila, a argila é muito mais fácil de ser suavizada. Basta que você utilize água, certo? A argila, ela meio que se desfaz de uma forma muito mais intensa, tá? Do que a plastilina no solvente, certo? E assim, eu não gosto de utilizar solvente, certo? Raramente eu utilizo. Quando são obras autorais, como essa daqui, eu muitas vezes nem utilizo solvente, tá? A não ser que seja uma área que seja mais difícil de eu alcançar com o meu dedo e tal, mas normalmente eu não utilizo solvente, tá? A não ser que seja um trabalho comissionado e tal. Ó, aqui eu tenho uma mistura de água com detergente. Deixei aqui do lado, ó. Então você vai percebendo onde está muito adiantado, onde está pouco adiantado, tá? E aí, como eu falei anteriormente, se ainda não está
próximo ali do resultado final que eu quero, quanto mais longe está, mais grosseiro vai ser a ferramenta que eu vou utilizar, tá? Essa tela aqui, ela agride muito a superfície, né? Você vê aqui, é como se fosse uma lixa grossa. É o mesmo conceito de lixar uma superfície. Você vai começar com a lixa mais grossa e vai avançar até terminar numa lixa mais fina, certo? É o mesmo princípio, tá, galera? Sendo que a gente não consegue utilizar uma lixa, né, propriamente dita na massa. Vou girando a peça, tá? Eu nunca fico muito tempo em apenas uma peça. De um lado pro outro, tá? Isso dá para minha superfície uma sensação que a gente chama em inglês de roundness, que é uma sensação de algo arredondado, certo? Um erro muito comum, galera, muito comum em quem está começando na escultura, e até mesmo quem é mais avançado, é você tratar o processo da escultura como algo bidimensional. Presta atenção no que eu estou falando aqui agora para você. Ó. O que, que eu quero dizer com isso? Você colocou ela de frente, você trabalha ela apenas de frente. E aí depois você coloca ela de lado, você trabalha apenas de lado. Você coloca ela de costa e você trabalha apenas a parte de trás da sua escultura. O que que isso vai fazer na sua peça? Você vai ter uma peça onde a parte da frente ela não conversa com a parte de perfil e nem conversa com a parte de trás e assim sucessivamente, certo? Você não tem a continuidade de um lado com o outro, tá? E tudo isso pode ser resolvido você girando a escultura, certo? Que nem eu estou fazendo aqui, ó. Ou você também, e isso é muito mais importante do que uma mesinha que nem essa, você girando ao redor da sua escultura, tá? Isso é muito importante, galera, muito importante. É uma dica que eu dou para você é tenta o máximo possível trabalhar em pé, tá? Trabalhe em pé, porque isso vai te forçar a andar ao redor da sua escultura, certo? Nesse estágio que eu tô aqui, como eu já resolvi muita coisa, tá? Praticamente tudo, assim, questão de proporção, de pose, né? De movimento, de fluidez da minha escultura, tá? Eu posso utilizar uma mesinha giratória, certo? Uma base giratória. Mas quando eu estou no começo, eu não utilizo uma base giratória, certo? Porque eu preciso andar ao redor dessa escultura e principalmente eu preciso me afastar. Quando eu uso uma base giratória que nem essa, eu tendo a. Eu costumo ficar parado, tá? Eu fico parado e eu só vejo a minha escultura de uma distância, certo? E por mais que eu veja ela aqui, ó, girando, eu preciso me afastar para ver ela como um todo, tá? Aqui eu estou concentrado numa parte menor dela. Então, se no começo eu faço isso, se eu me concentro numa parte menor por vez, é muito fácil de eu errar na proporção, no movimento, porque eu não vou estar vendo o todo, certo? Ó, agora eu venho aqui, ó, essa parte de baixo. Aqui, ó. Aqui desse outro lado também, ó. Posso vir aqui agora, certo? E aqui também, ó.
Lembrando, não coloca muita força, tá? Para não destruir o que você construiu, certo? Lembrando que a intensidade que você vai colocar aqui na mão, você vai aprender ela apenas fazendo, tá? Não tem como você aprender, não tem como eu te contar qual a intensidade que você coloca aqui, tá? É um conceito que falado assim, ele parece muito simples de entender, mas somente na prática é que você vai conseguir, tá? Ó, tem um buraco bem aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir com um pedacinho de massa e vou adicionar aqui, ó. Também, certo? Aí agora o que eu faço? Vou vir com meu pedacinho de pano, ó. Ó, aqui ainda tá muito grosseiro para eu resolver isso num pedaço de pano. Então o que eu vou fazer, ó? Vou vir com meu pedaço de tela de trama mais, de trama menor, né, ó. E aí eu vou utilizar ele aqui, ó. Isso aqui, galera, é um trabalho assim de paciência, tá? Acho que inclusive é por isso que a grande maioria dos mestres e escultores, quando fazem trabalho autoral, não gosta de finalizar a escultura, né? Porque assim, ela não vai salvar uma escultura, tá? Você tem que entender sobre finalização, você aprende para usar quando, como, onde quiser, tá? Mas tudo que você precisa passar para uma escultura convencer que ela tem vida ali, para enganar o cérebro humano e parecer viva, que ela vai sair andando ali a qualquer momento, não tá na finalização, tá? Tudo isso tá no estágio de blocagem, certo? Onde você vai desenvolver ali as proporções, simetria, você vai desenvolver ali a linguagem corporal da sua escultura, né? Você vai ali, eu quero fazer uma escultura que transmita felicidade. É uma escultura de alguém que está feliz por tal motivo. Se você não conseguir acertar uma linguagem corporal que indique isso, você pode colocar o nome da escultura de A Felicidade e ninguém vai sentir isso quando vê a sua escultura, tá? Então, todos esses conceitos, eles são muito mais importantes do que a finalização em si, certo? A finalização, ela é um estágio na sua escultura que você perde horas ali só alisando ali, pensando em mais nada, tá? Mas ela só vai fazer sentido se você dominar todas as etapas que vêm antes, certo? Por isso que eu sempre falo para quem quer aprender a fazer escultura, a você focar em fazer sketches, que são aquelas esculturas menores, né? Aqueles esboços. Eu acelerei muito o meu aprendizado fazendo esculturas pequenas, fazendo sketches, tá?
E aí eu vou trocando, tá? Constantemente, ó. De ferramenta, tá? Até eu ver que eu tenho uma superfície que tá mais lisa, ó. Aqui ela ainda tem algumas cavidades e tal. Eu vou vir, ó. Eu volto aqui, porque seria a minha lixa mais grossa. E vou utilizar aqui, ó. Certo? Testar com esse pano aqui, porque apesar dele tá ele ter uma trama menor, ele tá mais duro, né, do que o tecido, esse tecido novo aqui, ó. Tirar aqui, ó, a quantidade que tem aqui de plastilina. Ó, e é importante também, tá? Eu venho de um lado pro outro, ó. Posso vir de cima para baixo, posso ir de baixo para cima, tá? Não tem uma ordem, não tem, eu vou seguir na direção do músculo, tá? Não precisa disso. O que vai determinar a direção que você vai seguir vai ser o formato da superfície. Se for uma superfície que não permita você ir de cima para baixo, você não vai de cima para baixo, entendeu? Certo? Acho que tem um cachorro uivando aqui. Não sei se dá para ouvir aí no vídeo. Beleza? Entendeu o conceito fundamental de finalizar a sua escultura? Se gostou desse vídeo, deixa aqui seu like embaixo do vídeo, segue o canal, tá? Qualquer dúvida de escultura pode mandar aí embaixo ou mandar lá no meu Instagram, beleza? É isso, bora esculpir.